Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Queria saudar a amada igreja de Jesus, aqui presente nessa noite, na graça e no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Saúdo você também que está em casa, conectado aí junto com a sua família, que o amor de Deus possa envolver a sua casa, envolver a sua família e ministrar o seu coração também nesta noite. Amém? Queridos, abra comigo a sua Bíblia no texto, livro de Josué, capítulo 1. Nós louvamos ao Senhor porque a nossa igreja continua avançando, amém? Com todos os trabalhos, com toda a obra que não é minha, não é nossa, mas pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor, amém? Você já sabe aí toda a nossa agenda semanal. Eu queria só reforçar com você, terça-feira nós também temos culto semanal, embora aí é feriado, né, nacional, mas haverá culto presencial normalmente, amém? Você pode vir participar com a sua família, com todos os protocolos de segurança, às 19h30, amém? Se você porventura não puder, vai ser também transmitido aí na plataforma do Facebook da igreja, para que você também participe de tudo com todos, amém? Quinta-feira a gente tem células, 20h, participe também você com toda a sua família. No sábado, culto kids, né, normal, às 16h, isso. Também lá online no Facebook da nossa igreja. Nós vimos ontem, a missionária Marta acabou de compartilhar também aquilo que Deus tem feito, né? Tem sido muito abençoador o trabalho de toda a equipe da criança, para as nossas crianças, mas também para a nossa cidade em si. Eu creio que muitos frutos serão colhidos através desse trabalho. Amém, queridos? O nosso pastor, ele está na nossa igreja filha, em Adamantina, para a ministração da ceia, servindo aos irmãos de lá. E nós estamos aqui cultuando ao Senhor também, amém? Então vamos ao texto, Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 9. Nós temos visto quanto a igreja em si, mesmo com tudo aquilo que nós vivemos, né, recentemente, a nossa igreja não parou, né? Glória a Deus, aleluia. Por isso mesmo, o pastor até comentou isso pela manhã, mesmo que ficamos aí um período sem atividade presencial, mas os irmãos da igreja não deixaram de ser assistidos, de ser abençoados, ministrados pela palavra do Senhor. E nós continuamos avançando. E eu creio que há muito mais para a gente avançar, há muito mais para a gente conquistar daquilo que o Senhor tem preparado para nós como igreja dele. Amém? Você crê nisso? Que nós possamos continuar avançando para a glória de Deus. O tema da palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite é exatamente esse: é hora de avançar. Ou talvez eu diria, é hora de continuar avançando, rumo àquilo, à promessa, ao propósito que o Senhor tem confiado a cada um de nós. O texto, Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso,
e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E o verso 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Até aqui, amém? Queridos, não tem como nós falarmos sobre avançar se nós não nos lembrarmos de Josué. Josué, nós sabemos que ele foi o sucessor de Moisés, né? Conduzindo a difícil missão, eu diria, de conduzir o povo de Israel, um povo difícil, de coração duro, a conquistar a terra que o Senhor já havia prometido. E toda vez que eu penso em avançar, eu me lembro muito de Josué. Eu gosto muito da história de Josué, porque ele tem muito a ensinar para a minha vida e para a sua vida também. Para nós, como igreja do Senhor, para continuar avançando, a continuar conquistando a promessa que o Senhor tem para nós. Eu creio que há muito ainda, a gente conhece o texto, às vezes de cor e salteado, mas sempre tem algo para o Senhor ministrar ao nosso coração. Amém? Por isso eu queria que você abrisse o seu coração sem reservas, para que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Que não seja a minha voz, mas que seja a voz do próprio Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, porque ela é melhor do que a vida, Pai. Obrigado porque o teu amor incondicional, assim como cantamos, ele nos alcança cada dia, cada instante. E embora nós não sejamos dignos, embora não sejamos merecedores, esse amor nos constrange e nos atrai para mais perto de ti, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos mais uma vez na tua casa, na tua presença, Pai, em comunhão com esses irmãos que aqui estão também, para celebrarmos o teu nome, para adorarmos, bendizermos o teu nome, Pai, e também para nos alimentarmos da tua palavra, Senhor. E nós queremos orar sobre a tua palavra nesse momento, Pai. A palavra que acabamos de ler, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, que nós não queremos ouvir nenhuma outra voz que não seja a tua voz, Pai. Por isso que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, Senhor. Traga entendimento, traga clareza, porque nós queremos entender aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, filhos e filhas do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor também estabelecida sobre esta cidade, Pai. Senhor, eu oro também sobre a vida do nosso pastor lá na igreja em Adamantina. Que o Senhor possa também usá-lo com ousadia, com intrepidez, com unção dobrada do teu Espírito, Pai, para que ele possa ser canal de bênção ali na vida daqueles irmãos amados também, Pai. E assim nós oramos já agradecidos por esta palavra, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. É hora de avançar. Queridos, o texto bíblico que nós acabamos de falar, de ler, ele fala a respeito de um homem que tinha um coração preparado para avançar. Né? Ele fala a respeito de Josué, que foi quem o Senhor escolheu para suceder Moisés. E é interessante a gente notar o seguinte, queridos, Deus ele não escolheu Josué para liderar o povo por acaso, né? A escolha de Josué não foi uma escolha avulsa, onde Deus listou algumas opções e escolheu Josué por acaso. Não, o Senhor tinha um propósito específico para Josué, naquele momento da história do povo de Israel. Amém? Deus precisava de alguém, Deus precisava de um guerreiro, Deus precisava de uma pessoa que tivesse o coração voltado para Ele.
É por isso que eu digo para você que a escolha de Josué não foi por acaso. Porque Josué, ele caminhou toda a sua vida com Moisés. Ele aprendeu com Moisés. Ele aprendeu na prática tudo aquilo que ele precisava, que ele teria que lidar depois, futuramente, na condução do povo até a conquista da terra prometida. Assim como o povo de Israel, lá na antiguidade, eu creio que Deus tem feito também promessas para mim e para você. Você crê nisso? Deus tem promessas para nós, igreja do Senhor, nesta cidade. Deus tem feito promessas para cada um de nós, mas Ele espera também que nós tenhamos um coração preparado para tomar posse dessa promessa. Amém? Ele espera também que nós estejamos posicionados da forma correta para que possamos avançar em busca daquilo que Ele nos prometeu. Eu acho muito interessante que o Senhor promete a terra para o povo de Israel, mas o povo precisou conquistar a terra. Não foi algo dado de bandeja, não foi algo dado de mão beijada, eles precisaram conquistar aquela terra. O Senhor tem muitas promessas sobre as nossas vidas e nós precisamos saber conquistar da forma correta aquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para você. Amém? Quando Josué ele para num determinado momento, e eu tentei pensar nisso, né? Josué ele para, ele faz talvez uma retrospectiva da história do povo de Israel, e aí ele se dá conta de tantos e tantos desafios que eles foram vencendo ao longo da caminhada até chegarem no ponto de tomar posse da terra prometida. Nós estamos aqui exatamente, eles estão se aproximando da travessia do Rio Jordão, que daí já aponta para que a terra prometida já estaria próxima. Só que o que é mais interessante a gente notar no texto é que todos os desafios que aquele povo passou, todos os desafios que Josué passou, nenhum deles foram um impedimento para que eles chegassem na terra da conquista. Nenhum impedimento, né? A cada desafio, a cada obstáculo, o coração de Josué se aquecia ainda mais para conquistar, para avançar rumo à promessa que Deus havia feito para eles. Queridos, nós temos visto, e talvez esse tempo de pandemia tenha contribuído muito para isso, muitas pessoas desistindo das promessas de Deus, né? Muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas desmotivadas, sem, eu diria, expectativa nenhuma, talvez por tantas circunstâncias ou situações, mas pessoas que talvez se esqueceram da promessa que Deus estabeleceu. E eu creio que esse é um tempo de nós voltar o nosso coração para o Senhor e continuar caminhando, continuar avançando rumo à conquista daquilo que Ele prometeu para mim e para você. Amém? E para isso, querido, nós precisamos entender alguns fundamentos preciosos. No processo para a gente conquistar a promessa de Deus, você vai se deparar com muitos desafios na sua vida, não é assim? No processo para a gente conquistar aquilo que o Senhor prometeu, muitas vezes se levantam sobre nós muitos obstáculos, né? Pode perceber, quando você se determina, não, eu vou ser mais fervoroso, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou conquistar aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Muitos outros desafios e limitações se levantam contra você. E aí é nessa hora que nosso coração precisa ser igual ao de Josué, um coração voltado, um coração rendido, um coração submisso para avançar e para conquistar. Um coração que não olha as circunstâncias, mas um coração que olha para o Deus que vai além das circunstâncias. Nós precisamos entender que tudo aquilo que vem sobre nós, talvez como um impedimento, talvez como desafio, tem que servir como uma plataforma, né? Como eu diria um trampolim para nos levar muito mais além daquilo que Ele prometeu. Amém? Pode ser talvez que você que me ouve nessa noite, talvez você esteja no momento da sua vida que você esteja sofrendo no Egito da sua vida, né? Como o povo de Israel lá atrás. Pode ser talvez que você esteja atravessando um deserto difícil,
como o povo naquela época estava atravessando também, difícil demais talvez para suportar. E é exatamente aí, nesse momento, que Deus quer aquecer o seu coração e preparar você para avançar, para conquistar aquilo que Ele te prometeu. Amém? Josué, queridos, ele é um exemplo que me inspira muito sobre isso, né? Ele é um exemplo que nos inspira, mas algo muito interessante ele não basta ser apenas uma inspiração para nós. Nós precisamos aprender com ele a avançar da maneira correta. Nós precisamos a tomar a decisão de permitir que o Espírito Santo nos conduza, incendeie o nosso coração para que nós não paremos. Amém? A igreja do Senhor continua avançando e nós precisamos continuar marchando, porque o Senhor vai abrindo os caminhos necessários. Amém? Para isso eu queria aprender com você alguns fundamentos importantes, e Josué ele deixa para nós lições preciosas para a gente avançar da forma correta. Quantos desejam avançar? Digam amém. Nós precisamos estar atentos a esses fundamentos. Talvez sejam fundamentos que você já ouviu em alguma ocasião, mas que por alguma razão o Senhor quer reforçar sobre o seu coração. Amém? O primeiro deles está exatamente no versículo 2 do texto que nós lemos. O Senhor, ele comissiona Josué, e aí no versículo 2 ele diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se, diga comigo, preparem-se, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Perceba comigo que o Senhor prometeu a terra, mas a terra ainda não estava de posse deles. O Senhor estava para dar a terra ainda, amém? Porque entre a promessa e o cumprimento dela existe um processo. Amém? Você entende isso? Um processo no qual eu e você precisamos passar. E eu digo sempre que esse processo, ele nos prepara para receber a promessa. Às vezes a gente quer receber a promessa, a gente quer avançar, quer estar além delas, mas a gente quer pular as etapas do processo. E quando a promessa não chega, a gente se desanima, porque nós não seguimos as etapas corretamente. E o primeiro fundamento que eu aprendo aqui com Josué: decida sair do deserto e avance para a promessa. Diga comigo, decida sair do deserto e avance para a promessa. Quando o Senhor chama Josué, ele diz para Josué: Josué, você e este povo se preparem para receber, se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar para vocês. O Senhor está dizendo para Josué: Josué, você e este povo precisam tomar uma decisão agora. Eu vejo aqui um momento crucial, uma decisão importante na vida do povo de Israel. Queridos, tem gente que ama morar no deserto, né? Tem gente que ama permanecer no deserto, e eu preciso dizer algo para você: o deserto estéril, ele não é o nosso paradeiro oficial. O deserto, ele não é a nossa morada oficial, amém? O deserto, eu diria que é uma escola, uma ferramenta que o Senhor usa para preparar o seu povo. Tão necessário, porque se nós não passássemos, eu imagino que se não houvesse deserto sobre a minha vida, eu não ia precisar de Deus para quase nada, não é? E é por isso que ele é tão necessário para nós. Mas algo que a gente precisa entender, como povo de Deus, nós não fomos chamados para fazer do deserto a nossa casa, a nossa morada. Nós não fomos chamados para permanecer no deserto, mas para avançar além do deserto. E é isso que o Senhor fala no verso 2 para Josué e aquele povo: olha, se preparem para atravessar o Rio Jordão. Se preparem para entrar na terra que eu estou para dar para vocês. O deserto não é lugar de permanência, diga isso. O deserto não é lugar de permanência. O deserto é lugar de passagem, queridos. Amém? Muitas vezes nós não desfrutamos da promessa de Deus, porque nós permanecemos no deserto.
Ou, eu diria, a gente se acostuma a ficar no deserto, não é assim? A gente se acomoda a estar ali. E você vai olhar para o povo de Israel, a história do povo, eles se acomodaram muito com essa situação. Tanto que eles passaram muito tempo caminhando sem necessidade, porque o deserto passou a ser um lugar de permanência, quando na verdade era para ser só a passagem para a terra prometida, né? Nós já vimos aqui, o pastor já ministrou sobre isso, a conquista da terra prometida era para ter sido algo rápido, né? Em pouco tempo, pouquíssimo tempo. Mas a história diz que eles caminharam 40 anos. Por que durou tanto tempo? Porque talvez eles se acostumaram a ficar no deserto. E aqueles que se acostumam a ficar no deserto não vão avançar, não conseguem avançar. Aqueles que duvidaram da promessa, você vai ver isso na história, aqueles cujos corações foram congelados pela incredulidade, pela dúvida, pela incerteza, pela insegurança, esses foram sepultados no deserto. Muita gente do povo de Israel morreu no deserto, porque não decidiu sair do deserto para avançar em busca da promessa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se você quiser conquistar, avançar para aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, você precisa sair do deserto da sua vida. Amém? Talvez você esteja passando, nós não estaremos imunes de passar pelo deserto. Ele vai acontecer e continuar acontecendo na nossa vida. Mas eu queria que você lembrasse que ele é um lugar de passagem, não de permanência. Decida hoje sair do deserto e avance para a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Sabe, algo que impede muito a gente de avançar é a incredulidade, né? Eu estava vendo essa semana e nós até compartilhamos, né, no grupo lá, a promessa que Deus nos deu daquele novo espaço, né? Já está fazendo aí alguns anos esse mês, né? E eu creio que o Senhor tem preparado já muito mais para a gente avançar sobre aquele lugar. Você crê nisso? Amém? E tantas outras coisas que a nossa igreja tem caminhado com essa visão de avançar para aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Mas nós precisamos sair do deserto. Porque, queridos, muitas vezes a incredulidade, ela nos planta no deserto. A incredulidade, ela nos faz morrer ali no deserto. A incredulidade, ela nos faz ficar paralisados no deserto. É por isso que tanta gente morreu no deserto, porque não creu na promessa que Deus estabeleceu. Porque não cria na promessa, né? Porque não quis sair do deserto. E você vai olhar para o povo, em determinado momento eles vão questionar, olha, lá no Egito nós tínhamos o que comer, né? Lá no Egito nós tínhamos aonde dormir, você trouxe nós, eles fizeram isso com Moisés, você trouxe a gente, tirou nós do Egito, para que nós morrêssemos no deserto, quando na verdade a retirada foi para libertar o povo e dar a terra onde mana leite e mel, que foi o que o Senhor prometeu para o povo, sim ou não? Só que muitos duvidaram, só que muitos não quiseram sair do deserto, e o deserto consumiu as suas vidas. Aqui quando o Senhor fala, se preparem para atravessar o Jordão, queridos, o Jordão da nossa vida precisa também ser atravessado. Às vezes o que nos impede de conquistar a promessa é porque a gente tem medo de atravessar o Jordão. Alguém aqui tem medo de água? Algumas pessoas têm, né? Medo de água, medo de rio, enfim. E aqui o povo, eles precisavam atravessar o Jordão, porque a terra estava adiante do Jordão. O Jordão precisa ser atravessado com fé. Amém? A fé é o que os meus olhos não veem, mas a convicção de que eu sei que vai acontecer no meu coração. Amém? A fé, ela não gera dúvida, a fé, ela não gera incerteza. A fé é o combustível que faz com que o nosso coração avance cada dia mais. Aquilo que é impossível para mim, para Deus não é impossível.
Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Amém? O Senhor, Ele pode. Às vezes eu ouço muitas pessoas falarem, nós estamos já aí no mês de outubro, né? Hoje é, atualize-me, 7, 10, Jesus, eu estou atrasado. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, olha, esse ano é um ano perdido. Você já ouviu isso de alguém esse ano? Esse ano é um ano perdido, a gente já está em outubro e a impressão que dá é que a gente não fez nada, não é? Parece que passou tão rápido. Mas eu queria dizer algo importante para você que me ouve. O Senhor pode realizar o seu sonho nesse ano ainda. O Senhor pode realizar a promessa sobre a sua vida nesse ano ainda, se você decidir sair do deserto. Se você decidir cruzar o Jordão, você pode tomar posse da sua terra prometida, se tampouco você decidir sair do seu lugar, sair da sua zona de conforto. Amém? Aquilo que parece impossível para você, pode se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu para aquele povo que creu. Amém? Segundo fundamento, queridos. Se o primeiro você precisa querer sair do deserto, no segundo fundamento você precisa decidir fazer a sua parte no processo de Deus. Talvez você vai pensar assim, nossa, o irmão está sendo redundante, eu já ouvi isso. A gente precisa lembrar disso todo dia. Decida fazer a sua parte no processo de Deus. O Senhor, Ele fala para Josué, agora pois, você, ainda no verso 2, você e todo este povo se preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Queridos, eu pergunto para você, qual que era a parte de Josué e do povo de Israel? O que eles precisavam fazer nesse momento? O que eles tinham que fazer nesse momento? Qual que era a parte que cabia para cada um deles? Tomar a iniciativa de atravessar o Jordão, sim ou não? Atravessar o Jordão. Aqui há um princípio muito importante, porque às vezes nós queremos que Deus faça tudo acontecer sozinho, né? E Ele pode fazer isso, sim ou não? Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas o mais extraordinário que eu vejo na palavra do Senhor é que em tudo, em todo milagre, em todo sinal, em todo prodígio que o Senhor realizou, sempre tem a participação do homem. Eu não estou dizendo que é o homem que realiza, mas ele precisa fazer aquilo que é natural dele fazer. Amém? Ou seja, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele tem capacidade para fazer, ele tem que fazer. Porque Deus, ele opera aquilo que ele não pode, o impossível ele faz. Mas aquilo que é possível eu tenho que fazer. Amém? Nós precisamos saber, querido, que a vitória ela vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Rio Jordão. E aqui há algo muito importante para você também entender. Deus não vai cruzar o Rio Jordão por você. Deus não vai cruzar o Rio Jordão por você. Aí você pode pensar assim, poxa, mas que Deus malvado é esse? Que promete, mas que não vai cruzar por mim. Não. E aí eu queria dizer para você, Ele não vai cruzar o Jordão por você, mas Ele vai cruzar o Jordão com você. Ele vai estar com você, mas Ele não vai fazer isso por você. Você entende isso? Amém? A gente precisa entender isso. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos desromantizar a vida cristã, né? Porque às vezes a impressão que dá é que tudo é muito fácil, né? Tudo é de mão beijada. É só eu orar que vai acontecer, é só eu jejuar que vai acontecer. Eu tenho que fazer tudo isso, mas eu preciso fazer a minha parte também. Amém? Eu digo sempre, é uma mão dupla, né? Eu faço a minha parte, Deus faz aquilo que cabe a Ele fazer, aquilo que eu não posso fazer. A promessa Deus lhe fez, que é a terra prometida, mas cruzar o Jordão cabia a Josué, cabia ao povo de Israel cruzar o Jordão. Então, para você que quer avançar,
você precisa fazer a sua parte no processo de Deus. Lembra que eu disse há pouco que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um processo? É o processo no qual eu e você precisamos colaborar, cooperar com Deus. Amém? Isso inclui fazer aquilo que nós podemos fazer. Entre nós e os nossos sonhos, queridos, sempre há um Jordão para se atravessar. A Marta não pode atravessar o meu Jordão. Por mais que às vezes, a gente fala, ô irmã, faz isso. O Renato não pode atravessar o meu Jordão, eu não posso atravessar o Jordão pela dona Nilce. Porque cada um precisa fazer a sua parte. Aquilo que Deus prometeu para você é promessa sua. E você precisa fazer a sua parte nesse processo. Amém? Deus não vai cruzar, grave bem isso, Deus não vai cruzar o Jordão por você, mas Deus vai cruzar o Jordão com você. Amém? Sempre haverá, queridos, um Jordão a atravessar para que nós tomemos posse da terra prometida. Aqui não há vitória sem luta, né? Não há como ter a vitória sem você lutar por ela. Deus promete nos dar força, Deus promete nos dar consolo, Deus promete nos dar o sustento, mas nós precisamos ir à luta, amém? Sempre foi assim na história. Não espere que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Porque eu vejo muitas vezes, muitas pessoas só esperando Deus fazer, Deus operar, e simplesmente sentado esperando as coisas acontecerem. E enquanto eu não fizer aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Eu me lembro muito, quando eu estava lendo, meditando, estudando essa palavra, eu me lembrei muito de Lázaro. A história de Lázaro que nós conhecemos lá no Novo Testamento, quando Jesus volta e Lázaro já havia morrido, já estava morto há 4 dias. E aí Marta e Maria indagam Jesus, olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com o meu irmão. E aí quando Jesus ele se aproxima do túmulo, do sepulcro onde estava Lázaro, ele dá uma ordem específica para todos aqueles que estavam ali. E ele diz, tirai a pedra, não é isso? Ele poderia simplesmente remover por si só a pedra e chamar Lázaro para fora, sim ou não? Mas ele ordena que o povo tire a pedra, porque aquilo o povo podia fazer, queridos. Aquilo a capacidade humana era capaz de fazer. É por isso que eu queria que você entendesse que a sua parte você precisa fazer para que Deus opere o impossível sobre a sua vida. Sobre a promessa que Ele estabeleceu para você, sobre a promessa que Ele estabeleceu para nós como igreja do Senhor também. Não espere que Deus faça por você aquilo que é para você fazer. Ele protege sim no cativeiro, Ele alimenta no deserto, Ele abre o Jordão, mas é você que precisa se levantar e cruzar o Jordão. Amém? O terceiro fundamento. Acompanhe comigo o versículo 2 até o versículo de número 4. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Terceiro fundamento, queridos, aqui o Senhor ele dá claramente para Josué aquilo que ele tinha que fazer. Amém? O Senhor dá a visão claramente para Josué. O Senhor instrui Josué claramente naquilo que ele precisava fazer. E o terceiro fundamento é exatamente esse. Tenha uma visão clara do que Deus quer para a sua vida. Eu vou perguntar, mas você não precisa responder para mim. Responda no seu coração. Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você sabe qual é o propósito que Deus quer para a sua vida?
Você sabe o que Deus espera da sua vida? Josué, ele recebeu uma visão clara sobre o que fazer, sobre aonde ir, sobre quem levar. O chamado de Deus para Josué foi algo claro, amém? Foi algo específico. Deus não estava chamando ele para qualquer outra coisa, não, senão para conduzir o povo a conquistar a terra prometida. Deus estava chamando Josué para cruzar o Jordão, conduzir o povo para a terra prometida. Aquela era a meta de Deus para Josué. Aquele era o objetivo de Deus para a sua vida. E Josué tinha, queridos, a absoluta certeza daquilo que Deus esperava da sua vida. E é isso que nos ajuda, queridos, a avançar cada dia mais, é saber, é ter uma visão clara daquilo que Deus espera de mim, de você, daquilo que Ele espera de nós como igreja. Amém? Deus, ele não é um Deus inerte, queridos. Ele não está parado sem fazer nada. Ele é um Deus, a gente já aprendeu também sobre isso, ele é um Deus de continuidade, é um Deus que trabalha, continua trabalhando, trabalhou lá no passado, continua trabalhando hoje e sempre vai trabalhar em prol do seu povo, amém? E nós precisamos agir da mesma forma, queridos. E para isso, precisamos entender, ter a certeza daquilo que Ele quer para a nossa vida. Você sabe por quê? Porque quem não tem a certeza do que Deus tem para a sua vida não sai do lugar, não avança, não conquista. E aí eu preciso dizer isso para você com muito amor: morre no deserto. Morre no deserto porque não tem objetivo de vida, né? Não tem expectativa. Gente indecisa. Conhece alguém indeciso? É a pior coisa que tem, né? Gente indecisa. Mas eu queria dizer para você que gente indecisa, gente, pessoa mal resolvida, pessoa que não sabe o que quer, não sabe o que Deus quer, corre o risco de morrer no deserto. Corre o risco de permanecer no deserto, não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar, não sabe o que fazer, não sabe como fazer. E nós temos aqui na palavra de Deus tudo aquilo que nós precisamos para fazer aquilo que Ele quer que façamos, amém? Como igreja, Ele nos dá todas as orientações, todas as ferramentas para a gente avançar e conquistar. Então, assim, não há desculpa para permanecer no mesmo lugar, amém? No versículo 9 do texto que nós lemos, Deus, ele diz uma coisa interessante para Josué. Acompanhe comigo. Ele diz assim: olha, não fui eu que lhe ordenei. Tem uma outra tradução que vai dizer: não te mandei eu. Há uma ordem aqui libertadora de Deus para mim e para você. Na palavra dele, está nessa palavra, né? E aí ele continua dizendo: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí eu pergunto para você, queridos, por que que, no entanto, muitas vezes nós estamos tão acomodados no nosso lugar? Eu olho para a igreja, não falo só a nossa igreja, mas a igreja de Jesus no geral. Quanta gente estacionada, queridos. Quanta gente paralisada. Talvez por conta da incredulidade, talvez por conta das circunstâncias, eu não sei, mas quanta gente se acomodou a ficar no deserto, a viver daquilo que tinha no deserto, quando na verdade há uma terra prometida esperando por nós. Porque ainda nós não cruzamos o nosso Jordão? Porque ainda não tomamos posse da terra prometida? Será que nós ainda não compreendemos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós? Às vezes o que nos falta, eu diria que é uma visão clara do que Deus quer fazer na nossa vida e do lugar onde Ele quer nos levar. Porque quando eu tenho isso convicto no meu coração, o medo não me paralisa,
A dúvida não me paralisa, os obstáculos não me paralisam, porque Deus é maior do que qualquer um deles. Amém? É por isso que o seu coração precisa estar aquecido, voltado para avançar e conquistar, assim como o de Josué. O quarto fundamento, o versículo 6 em diante, o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O quarto fundamento, queridos, para você avançar, encha a sua vida de ânimo e de coragem. Diga comigo: encha a sua vida de ânimo e coragem. Eu acho muito interessante nesse momento aqui do texto, Deus ele fala por 3 vezes para Josué: seja forte, ter coragem e ter ânimo. 3 vezes o Senhor ele dá ênfase para Josué nesse sentido de ser forte, de ter coragem e de ter ânimo. Você sabe por quê? Você já se perguntou por que isso acontece? Eu vou te dizer por quê. O desânimo, querido, é algo contagioso. Você já ficou perto de alguém desanimado? Se você ficar muito tempo, você corre risco de você desanima facinho. Não é? Se você não tiver o seu coração inflamado pela presença de Deus, você desanima muito fácil. O desânimo é algo contagioso. E aí foi por causa dele que muita gente também morreu no deserto. Foi por causa do desânimo que uma geração de pessoas morreram no deserto. Porque vai contagiando, né, um ao outro. Vai inflamando um ao outro. Você sabe por quê? Sem ânimo, querido, ninguém se levanta na crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão da vida. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, não se restaura nada na nossa vida. Sem coragem, nós podemos talvez até ter a visão, mas nós não sairemos do lugar. Você entende isso? Quem crê no Senhor, quem crê na promessa que Ele estabeleceu, corre riscos por Ele. Né? Eu fiquei imaginando Josué e o povo diante daquele rio Jordão, que não era um riozinho qualquer. Mas é isso, o Senhor deu a promessa, Ele, como lá atrás Ele já havia aberto o Mar Vermelho, se fosse necessário, eu abriria o rio Jordão novamente, como aconteceu, né? Quem crê no Senhor corre o risco, quem confia vai à batalha em nome do Senhor. Eu gosto muito de Davi, porque Davi era um menino, né? A Bíblia não fala a idade dele, mas ele era um menino de baixa estatura, mas com uma coragem tremenda. Uma coragem que às vezes até me dá vergonha, porque eu sou um pouco medroso em algumas coisas, né? E quando Davi ele vê toda aquela situação, aquela afronta que o povo estava sofrendo com o gigante Golias, ele diz: não, o teu servo, esse aqui irá lutar contra ele. E o Senhor nos dará a vitória. Só faz isso quem tem convicção de quem Deus é, queridos. Só faz isso quem conhece o Deus a quem serve. Só faz isso quem tem o coração voltado para o Senhor. Amém?
É por isso que para avançar, nós precisamos encher o nosso coração de ânimo, de coragem, de força, daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, amém? O desânimo, querido, nos impede de cruzar o Jordão, mas o ânimo é algo que nos possibilita desfrutar da terra prometida. Olha que algo extraordinário. O desânimo te impede de cruzar o Jordão, o desânimo te faz morrer no deserto, mas o ânimo, por outro lado, é algo que te leva a desfrutar da terra prometida. Aí talvez você pergunta assim, nossa, mas querido, eu estou tão desanimado, de onde eu tiro forças, de onde eu tiro ânimo, de onde eu tiro vigor, coragem para continuar caminhando? Eu diria para você que estão na palavra do Senhor especificamente. E aí eu vou te mostrar como, 3 formas. O texto nos mostra que o ânimo é gerado no nosso coração de 3 formas. A primeira delas, o que produz ânimo no nosso coração é a certeza da promessa de Deus. O versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Quando você deixar de olhar as situações que te desanimam e passar a se lembrar da promessa de Deus, o seu coração vai se animar muito mais para continuar caminhando. Quando você deixar de olhar a circunstância do seu dia a dia e se lembrar de tantas promessas que Deus tem na sua palavra sobre a sua vida, você vai continuar caminhando, você não vai desanimar. O que gera ânimo no nosso coração é agir de acordo com a vontade de Deus também, queridos. O versículo 7, o Senhor fala para Josué: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Aqui, queridos, eu aprendo algo muito importante. O ânimo, ele é resultado da minha obediência. Sabe por que muita gente desanimada hoje? Porque talvez está em desobediência com a palavra do Senhor. E o que vai gerar ânimo no meu coração é eu agir de acordo com a vontade do Senhor. Eu fico pensando, será que Josué em nenhum momento não desanimou? Ele era humano como eu e você. E eu imagino que talvez tenha tido situações em que ele, talvez sequer pensou, mas aí ele se lembrava sempre da promessa de Deus. Ele se lembrava sempre que ele não estava sozinho. E o mais importante, ele agiu exatamente de acordo com a palavra do Senhor. De acordo com a vontade do Senhor. Amém? O que mantém o ânimo no nosso coração também é a consciência da presença de Deus. Perceba comigo no versículo 9, ele diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando você tem consciência da presença de Deus, nada paralisa você. Nem o medo, nem o desânimo, nem a insegurança, nem qualquer Jordão que esteja diante de você. Amém? Encharque então a sua vida de ânimo, de coragem, para que o seu coração esteja aquecido para você avançar e conquistar aquilo que Deus já te deu. Amém? O 5º e último fundamento que eu queria compartilhar com você. Quando o Senhor diz para Josué, no versículo 8, tenha o cuidado. Aliás, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Para você que quer avançar na sua vida, o 5º fundamento, eu diria que talvez é um dos mais importantes. Seja conduzido pela palavra de Deus.
Você sabe por que a palavra de Deus? Porque aqui nós temos o firme fundamento para nós enfrentarmos qualquer adversidade, qualquer obstáculo, qualquer situação adversa que se levante sobre nós. Amém? Aqui nós temos o manual de regra, de prática, as instruções necessárias para a nossa vivência, para a nossa caminhada com Cristo. Amém? E para conquistar as promessas, queridos, de Deus, nós precisamos ser conduzidos pela palavra dele. A quem você tem dado ouvidos nesses dias? A quem você tem ouvido? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos voltados para a palavra do Senhor, amém? Se nós quisermos avançar, tomar posse do que Deus tem preparado para nós, a palavra do Senhor, nós precisamos ter uma vida conduzida por ela. Amém? Você tem que ter um coração aquecido, um coração capaz de conquistar as promessas, mas você precisa seguir as orientações de Deus que estão nas suas palavras. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué. O Senhor deu as ordens, o Senhor deu as instruções e eles foram obedientes a ela. Eu pergunto para você, quem que entrou na terra prometida no final da caminhada? Somente Josué e Caleb, não é isso? Porque seguiram à risca as orientações de Deus. Foram obedientes à palavra de Deus. Amém? Foram obedientes àquilo que o Senhor havia determinado para eles. O que vai fazer com que eu e você conquiste a promessa, avance sobre a promessa, é ser obediente à voz, à palavra de Deus. Amém? Nós precisamos, queridos, atravessar o nosso Jordão, porque há uma terra lá adiante, uma terra onde mana leite e mel. Uma terra que o Senhor preparou para nós. Amém? Ao seu redor você vê crise, a dificuldade. Deus chama você para cruzar o Jordão e tomar posse da promessa nessa noite. Deus chama você para romper com todo e qualquer obstáculo e entender que Ele está, aquilo que o versículo 9 vai terminar dizendo, estará com você por onde você andar. Não há nada que seja impossível para Deus. Amém? Eu queria orar com você, orar por você. Pode fechar a sua Bíblia, se coloque de pé no seu lugar. Eu creio que, queridos, é tempo de nós experimentarmos os milagres de Deus, como igreja do Senhor. Amém? Quando a Marta estava falando ali das 70 crianças e até vai precisar fazer mais lembrancinhas, eu disse, olha, às vezes a nossa fé é tão pequena, né, Marta? Eu me enquadro nisso. O Senhor nos surpreende muito, querido. Nós só precisamos ter o nosso coração voltado para Ele. Ele faz as coisas acontecerem. Amém? Aquilo que talvez você julga difícil e impossível, para Ele não é. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, através da sua palavra, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada, Pai. E como igreja do Senhor, nós queremos nesta noite, Pai, romper com todo e qualquer obstáculo que porventura se levante diante de nós. Nós queremos, Senhor, continuar avançando para a glória do Teu santo nome, Pai, avançando em busca do alvo, em busca do cumprimento do propósito do Senhor sobre nós nesta cidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro com esses irmãos que estão aqui, eu oro com esses irmãos que estão em casa também, Pai, para que nenhum de nós venhamos a desanimar, Pai. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa, Senhor, quais sejam talvez as limitações, nós queremos que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, Pai. Assim como Josué, nós queremos que o nosso coração esteja inflamado pela Tua presença, Senhor, pelo fogo do Espírito sobre nós, para que nós possamos avançar, continuar avançando, continuar conquistando aquilo que o Senhor já nos prometeu, Pai.
Não permita que nenhum irmão, Senhor, desanime. Não permita que nenhum irmão fique para trás. Mas em nome de Jesus, Senhor, incendeia o nosso coração, Pai. Incendeia o nosso coração com a Tua presença. Incendeia o nosso coração com o Teu amor, ó Pai. Incendeia o nosso coração com o fogo do Espírito Santo, Pai, para que nós continuemos cumprindo o propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada casa, abençoe cada família reunida nesta noite, que a Tua presença venha inundar cada casa, Pai, tirando toda tristeza, tirando todo desânimo, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus, que em cada lar, em cada casa seja um lugar de habitação da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma semana abençoada e abençoadora, uma semana de vitória para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, se diante de nós o mar não se abrir, nós queremos que o Senhor nos fará andar sobre as águas, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai, no nome poderoso de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Que a graça, a infinita, maravilhosa graça de Jesus, o grande amor, o amor de Deus, o nosso Pai, a força, a comunhão, as doces consolações do amado e querido Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, com todos nós, povo de Deus, reunidos aqui nesta noite, e espalhados sobre a face desta terra, hoje e todos, sempre, sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria saudar a amada igreja de Jesus, aqui presente nessa noite, na graça e no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Saúdo você também que está em casa, conectado aí junto com a sua família, que o amor de Deus possa envolver a sua casa, envolver a sua família e ministrar o seu coração também nesta noite. Amém? Queridos, abra comigo a sua Bíblia no texto, o livro de Josué, capítulo 1. Nós louvamos ao Senhor porque a nossa igreja continua avançando, amém? Com todos os trabalhos, com toda a obra que não é minha, não é nossa, mas pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor, amém? Você já sabe aí toda a nossa agenda semanal. Eu queria só reforçar com você, terça-feira nós também temos culto semanal, embora aí é feriado, né, nacional, mas haverá culto presencial normalmente, amém? Você pode vir participar com a sua família, com todos os protocolos de segurança, às 19h30, amém? Se você porventura não puder, vai ser também transmitido aí na plataforma do Facebook da igreja, para que você também participe de tudo com todos, amém? Quinta-feira a gente tem células, 20h, participe também você com toda a sua família. No sábado, culto kids, né, normal, às 16h, isso, também lá online no Facebook da nossa igreja. Nós vimos ontem, a missionária Marta acabou de compartilhar também aquilo que Deus tem feito, né? Tem sido muito abençoador o trabalho de toda a equipe da criança, para as nossas crianças, mas também para a nossa cidade em si. Eu creio que muitos frutos serão colhidos através desse trabalho. Amém, queridos? O nosso pastor, ele está na nossa igreja filha, em Adamantina, para a ministração da ceia, servindo aos irmãos de lá. E nós estamos aqui cultuando ao Senhor também, amém? Então vamos ao texto, Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 9.
Nós temos visto quanto a igreja em si, mesmo com tudo aquilo que nós vivemos, né, recentemente, a nossa igreja não parou, né? Glória a Deus, aleluia. Por isso mesmo, o pastor até comentou isso pela manhã, mesmo que ficamos aí um período sem atividade presencial, mas os irmãos da igreja não deixaram de ser assistidos, de ser abençoados, ministrados pela palavra do Senhor. E nós continuamos avançando. E eu creio que há muito mais para a gente avançar, há muito mais para a gente conquistar daquilo que o Senhor tem preparado para nós como igreja dele. Amém? Você crê nisso? Que nós possamos continuar avançando para a glória de Deus. O tema da palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite é exatamente esse, é hora de avançar. Ou talvez eu diria, é hora de continuar avançando, rumo àquilo, à promessa, ao propósito que o Senhor tem confiado a cada um de nós. O texto, Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E o verso 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Até aqui, amém? Queridos, não tem como nós falarmos sobre avançar se nós não nos lembrarmos de Josué. Josué, nós sabemos que ele foi o sucessor de Moisés, né? Conduzindo a difícil missão, eu diria, de conduzir o povo de Israel, um povo difícil, de coração duro, a conquistar a terra que o Senhor já havia prometido. E toda vez que eu penso em avançar, eu me lembro muito de Josué. Eu gosto muito da história de Josué, porque ele tem muito a ensinar para a minha vida e para a sua vida também. Para nós, como igreja do Senhor, para continuar avançando, a continuar conquistando a promessa que o Senhor tem para nós. Eu creio que há muito ainda, a gente conhece o texto, às vezes de cor e salteado, mas sempre tem algo para o Senhor ministrar ao nosso coração. Amém? Por isso eu queria que você abrisse o seu coração sem reservas, para que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Que não seja a minha voz, mas que seja a voz do próprio Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, porque ela é melhor do que a vida, Pai. Obrigado porque o teu amor incondicional, assim como cantamos, ele nos alcança a cada dia, a cada instante. E embora nós não sejamos dignos, embora não sejamos merecedores, esse amor nos constrange e nos atrai para mais perto de ti, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos mais uma vez
na tua casa, na tua presença, Pai, em comunhão com esses irmãos que aqui estão também, para celebrarmos o teu nome, para adorarmos, bendizermos o teu nome, Pai, e também para nos alimentarmos da tua palavra, Senhor. E nós queremos orar sobre a tua palavra nesse momento, Pai. A palavra que acabamos de ler, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, que nós não queremos ouvir nenhuma outra voz que não seja a tua voz, Pai. Por isso que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, Senhor. Traga entendimento, traga clareza, porque nós queremos entender aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, filhos e filhas do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor também estabelecida sobre esta cidade, Pai. Senhor, eu oro também sobre a vida do nosso pastor lá na igreja em Adamantina. Que o Senhor possa também usá-lo com ousadia, com intrepidez, com unção dobrada do teu Espírito, Pai, para que ele possa ser canal de bênção ali na vida daqueles irmãos amados também, Pai. E assim nós oramos já agradecidos por esta palavra, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. É hora de avançar. Queridos, o texto bíblico que nós acabamos de falar, de ler, ele fala a respeito de um homem que tinha um coração preparado para avançar. Né? Ele fala a respeito de Josué, que foi quem o Senhor escolheu para suceder Moisés. E é interessante a gente notar o seguinte, queridos, Deus ele não escolheu Josué para liderar o povo por acaso, né? A escolha de Josué não foi uma escolha avulsa, onde Deus listou algumas opções e escolheu Josué por acaso. Não, o Senhor tinha um propósito específico para Josué, naquele momento da história do povo de Israel. Amém? Deus precisava de alguém, Deus precisava de um guerreiro, Deus precisava de uma pessoa que tivesse o coração voltado para Ele. É por isso que eu digo para você que a escolha de Josué não foi por acaso. Porque Josué, ele caminhou toda a sua vida com Moisés, ele aprendeu com Moisés, ele aprendeu na prática tudo aquilo que ele precisava, que ele teria que lidar depois, futuramente, na condução do povo até a conquista da terra prometida. Assim como o povo de Israel lá na antiguidade, eu creio que Deus tem feito também promessas para mim e para você. Você crê nisso? Deus tem promessas para nós, igreja do Senhor nesta cidade. Deus tem feito promessas para cada um de nós, mas Ele espera também que nós tenhamos um coração preparado para tomar posse dessa promessa. Amém? Ele espera também que nós estejamos posicionados da forma correta para que possamos avançar em busca daquilo que Ele nos prometeu. Eu acho muito interessante que o Senhor promete a terra para o povo de Israel, mas o povo precisou conquistar a terra. Não foi algo dado de bandeja, não foi algo dado de mão beijada, eles precisaram conquistar aquela terra. O Senhor tem muitas promessas sobre as nossas vidas e nós precisamos saber conquistar da forma correta aquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para você. Amém? Quando Josué ele para num determinado momento, e eu tentei pensar nisso, né? Josué ele para, ele faz talvez uma retrospectiva da história do povo de Israel, e aí ele se dá conta de tantos e tantos desafios que eles foram vencendo ao longo da caminhada até chegarem no ponto de tomar posse da terra prometida. Nós estamos aqui exatamente, eles estão se aproximando da travessia do Rio Jordão, que daí já aponta para que a terra prometida já estaria próxima. Só que o que é mais interessante a gente notar no texto é que todos os desafios que aquele povo passou, todos os desafios que Josué passou, nenhum deles foram um impedimento para que eles chegassem na terra da conquista. Nenhum impedimento, né? A cada desafio, a cada obstáculo, o coração de Josué se aquecia ainda mais para conquistar, para avançar rumo à promessa que Deus havia feito para eles.
Queridos, nós temos visto, e talvez esse tempo de pandemia tenha contribuído muito para isso, muitas pessoas desistindo das promessas de Deus, né? Muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas desmotivadas, sem, eu diria, expectativa nenhuma, talvez por tantas circunstâncias ou situações, mas pessoas que talvez se esqueceram da promessa que Deus estabeleceu. E eu creio que esse é um tempo de nós voltar o nosso coração para o Senhor e continuar caminhando, continuar avançando rumo à conquista daquilo que Ele prometeu para mim e para você. Amém? E para isso, querido, nós precisamos entender alguns fundamentos preciosos. No processo para a gente conquistar a promessa de Deus, você vai se deparar com muitos desafios na sua vida, não é assim? No processo para a gente conquistar aquilo que o Senhor prometeu, muitas vezes se levantam sobre nós muitos obstáculos, né? Pode perceber, quando você se determina, não, eu vou ser mais fervoroso, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou conquistar aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Muitos outros desafios e limitações se levantam contra você. E aí é nessa hora que nosso coração precisa ser igual de Josué, um coração voltado, um coração rendido, um coração submisso para avançar e para conquistar. Um coração que não olha as circunstâncias, mas um coração que olha para o Deus que vai além das circunstâncias. Nós precisamos entender que tudo aquilo que vem sobre nós, talvez como um impedimento, talvez como desafio, tem que servir como uma plataforma, né? Como eu diria um trampolim para nos levar muito mais além daquilo que Ele prometeu. Amém? Pode ser talvez que você que me ouve nessa noite, talvez você esteja no momento da sua vida que você esteja sofrendo no Egito da sua vida, né? Como o povo de Israel lá atrás. Pode ser talvez que você esteja atravessando um deserto difícil, como o povo naquela época estava atravessando também, difícil demais talvez para suportar. E é exatamente aí, nesse momento, que Deus quer aquecer o seu coração e preparar você para avançar, para conquistar aquilo que Ele te prometeu. Amém? Josué, queridos, ele é um exemplo que me inspira muito sobre isso, né? Ele é um exemplo que nos inspira, mas algo muito interessante ele não basta ser apenas uma inspiração para nós. Nós precisamos aprender com ele a avançar da maneira correta. Nós precisamos a tomar a decisão de permitir que o Espírito Santo nos conduza, incendeie o nosso coração para que nós não paremos. Amém? A igreja do Senhor continua avançando e nós precisamos continuar marchando, porque o Senhor vai abrindo os caminhos necessários. Amém? Para isso eu queria aprender com você alguns fundamentos importantes, e Josué ele deixa para nós lições preciosas para a gente avançar da forma correta. Quantos desejam avançar? Digam amém. Nós precisamos estar atentos a esses fundamentos. Talvez sejam fundamentos que você já ouviu em alguma ocasião, mas que por alguma razão o Senhor quer reforçar sobre o seu coração. Amém? O primeiro deles está exatamente no versículo 2 do texto que nós lemos. O Senhor, ele comissiona Josué, e aí no versículo 2 ele diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se, diga comigo, preparem-se, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Perceba comigo que o Senhor prometeu a terra, mas a terra ainda não estava de posse deles. O Senhor estava para dar a terra ainda, amém? Porque entre a promessa e o cumprimento dela existe um processo. Amém? Você entende isso? Um processo no qual eu e você precisamos passar. E eu digo sempre que esse processo, ele nos prepara para receber a promessa. Às vezes a gente quer receber a promessa, a gente quer avançar, quer estar além delas, mas a gente quer pular as etapas do processo. E quando a promessa não chega, a gente se desanima, porque nós não seguimos as etapas corretamente. E o primeiro fundamento que eu aprendo aqui com Josué
decida sair do deserto e avance para a promessa. Diga comigo, decida sair do deserto e avance para a promessa. Quando o Senhor chama Josué, ele diz para Josué, Josué, você e este povo se preparem para receber, se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar para vocês. O Senhor está dizendo para Josué, Josué, você e este povo precisam tomar uma decisão agora. Eu vejo aqui um momento crucial, uma decisão importante na vida do povo de Israel. Queridos, tem gente que ama morar no deserto. Tem gente que ama permanecer no deserto, e eu preciso dizer algo para você, o deserto estéril, ele não é o nosso paradeiro oficial. O deserto, ele não é a nossa morada oficial, amém? O deserto, eu diria que é uma escola, uma ferramenta que o Senhor usa para preparar o seu povo. Tão necessário, porque se nós não passássemos, eu imagino que se não houvesse deserto sobre a minha vida, eu não ia precisar de Deus para quase nada, não é? E é por isso que ele é tão necessário para nós. Mas algo que a gente precisa entender, como povo de Deus, nós não fomos chamados para fazer do deserto a nossa casa, a nossa morada. Nós não fomos chamados para permanecer no deserto, mas para avançar além do deserto. E é isso que o Senhor fala no verso 2 para Josué e aquele povo. Olha, se preparem para atravessar o Rio Jordão. Se preparem para entrar na terra que eu estou para dar para vocês. O deserto não é lugar de permanência. Diga isso. O deserto não é lugar de permanência. O deserto é lugar de passagem, queridos. Amém? Muitas vezes nós não desfrutamos da promessa de Deus, porque nós permanecemos no deserto. Ou, eu diria, a gente se acostuma a ficar no deserto, não é assim? A gente se acomoda a estar ali. E você vai olhar para o povo de Israel, a história do povo, eles se acomodaram muito com essa situação. Tanto que eles passaram muito tempo caminhando sem necessidade, porque o deserto passou a ser um lugar de permanência, quando na verdade era para ser só a passagem para a terra prometida, né? Nós já vimos aqui, o pastor já ministrou sobre isso, a conquista da terra prometida era para ter sido algo rápido, né? Em pouco tempo, pouquíssimo tempo. Mas a história diz que eles caminharam 40 anos. Por que durou tanto tempo? Porque talvez eles se acostumaram a ficar no deserto. E aqueles que se acostumam a ficar no deserto não vão avançar, não conseguem avançar. Aqueles que duvidaram da promessa, você vai ver isso na história, aqueles cujos corações foram congelados pela incredulidade, pela dúvida, pela incerteza, pela insegurança, esses foram sepultados no deserto. Muita gente do povo de Israel morreu no deserto, porque não decidiu sair do deserto para avançar em busca da promessa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se você quiser conquistar, avançar para aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, você precisa sair do deserto da sua vida. Amém? Talvez você esteja passando, nós não estaremos imunes de passar pelo deserto. Ele vai acontecer e continuar acontecendo na nossa vida. Mas eu queria que você lembrasse que ele é um lugar de passagem, não de permanência. Decida hoje sair do deserto e avance para a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Sabe, algo que impede muito a gente de avançar é a incredulidade, né? Eu estava vendo essa semana e nós até compartilhamos, né, no grupo lá, a promessa que Deus nos deu daquele novo espaço, né? Já está fazendo aí alguns anos esse mês, né? E eu creio que o Senhor tem preparado já muito mais para a gente avançar sobre aquele lugar. Você crê nisso? Amém?
E tantas outras coisas que a nossa igreja tem caminhado com essa visão de avançar para aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Mas nós precisamos sair do deserto. Porque, queridos, muitas vezes a incredulidade, ela nos planta no deserto. A incredulidade, ela nos faz morrer ali no deserto. A incredulidade, ela nos faz ficar paralisados no deserto. É por isso que tanta gente morreu no deserto, porque não creu na promessa que Deus estabeleceu. Porque não cria na promessa, né? Porque não quis sair do deserto. E você vai olhar para o povo, em determinado momento eles vão questionar, olha, lá no Egito nós tínhamos o que comer, né? Lá no Egito nós tínhamos aonde dormir, você trouxe nós, eles fizeram isso com Moisés, você trouxe a gente, tirou nós do Egito, para que nós morrêssemos no deserto, quando na verdade a retirada foi para libertar o povo e dar a terra onde mana leite e mel, que foi o que o Senhor prometeu para o povo, sim ou não? Só que muitos duvidaram, só que muitos não quiseram sair do deserto, e o deserto consumiu as suas vidas. Aqui quando o Senhor fala, se preparem para atravessar o Jordão, queridos, o Jordão da nossa vida precisa também ser atravessado. Às vezes o que nos impede de conquistar a promessa é porque a gente tem medo de atravessar o Jordão. Alguém aqui tem medo de água? Algumas pessoas têm, né? Medo de água, medo de rio, enfim. E aqui o povo, eles precisavam atravessar o Jordão, porque a terra estava adiante do Jordão. O Jordão precisa ser atravessado com fé. Amém? A fé é o que os meus olhos não veem, mas a convicção de que eu sei que vai acontecer no meu coração. Amém? A fé, ela não gera dúvida, a fé, ela não gera incerteza. A fé é o combustível que faz com que o nosso coração avance cada dia mais. Aquilo que é impossível para mim, para Deus não é impossível. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Amém? O Senhor, Ele pode. Às vezes eu ouço muitas pessoas falarem, nós estamos já aí no mês de outubro, né? Hoje é, atualize-me, 7, 10, Jesus, eu estou atrasado. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, olha, esse ano é um ano perdido. Você já ouviu isso de alguém esse ano? Esse ano é um ano perdido, a gente já está em outubro e a impressão que dá é que a gente não fez nada, não é? Parece que passou tão rápido. Mas eu queria dizer algo importante para você que me ouve. O Senhor pode realizar o seu sonho nesse ano ainda. O Senhor pode realizar a promessa sobre a sua vida nesse ano ainda, se você decidir sair do deserto. Se você decidir cruzar o Jordão, você pode tomar posse da sua terra prometida, se tampouco você decidir sair do seu lugar, sair da sua zona de conforto. Amém? Aquilo que parece impossível para você, pode se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu para aquele povo que creu. Amém? Segundo fundamento, queridos. Se o primeiro você precisa querer sair do deserto, no segundo fundamento você precisa decidir fazer a sua parte no processo de Deus. Talvez você vai pensar assim, nossa, o irmão está sendo redundante, eu já ouvi isso. A gente precisa lembrar disso todo dia. Decida fazer a sua parte no processo de Deus. O Senhor, Ele fala para Josué, agora pois, você, ainda no verso 2, você e todo este povo se preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Queridos, eu pergunto para você, qual que era a parte de Josué e do povo de Israel? O que eles precisavam fazer nesse momento? O que eles tinham que fazer nesse momento? Qual que era a parte que cabia para cada um deles? Tomar a iniciativa de atravessar o Jordão, sim ou não? Atravessar o Jordão. Aqui há um princípio muito importante, porque às vezes nós queremos que Deus faça tudo acontecer sozinho, né?
E Ele pode fazer isso. Sim ou não? Pode, Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas o mais extraordinário que eu vejo na palavra do Senhor é que em tudo, em todo milagre, em todo sinal, em todo prodígio que o Senhor realizou, sempre tem a participação do homem. Eu não estou dizendo que é o homem que realiza, mas ele precisa fazer aquilo que é natural dele fazer. Amém? Ou seja, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele tem capacidade para fazer, ele tem que fazer. Porque Deus, ele opera aquilo que ele não pode, o impossível ele faz. Mas aquilo que é possível eu tenho que fazer. Amém? Nós precisamos saber, querido, que a vitória ela vem de Deus. Mas somos nós que temos que cruzar o Rio Jordão. E aqui há algo muito importante para você também entender. Deus não vai cruzar o Rio Jordão por você. Deus não vai cruzar o Rio Jordão por você. Aí você pode pensar assim, poxa, mas que Deus malvado é esse? Que promete, mas que não vai cruzar por mim. Não. E aí eu queria dizer para você, Ele não vai cruzar o Jordão por você, mas Ele vai cruzar o Jordão com você. Ele vai estar com você, mas Ele não vai fazer isso por você. Você entende isso? Amém? A gente precisa entender isso. Sabe, queridos, muitas vezes, nós precisamos desromantizar a vida cristã, né? Porque às vezes a impressão que dá é que tudo é muito fácil. Né? Tudo é de mão beijada. É só eu orar que vai acontecer, é só eu jejuar que vai acontecer. Eu tenho que fazer tudo isso, mas eu preciso fazer a minha parte também. Amém? Eu digo sempre, é uma mão dupla, né? Eu faço a minha parte, Deus faz aquilo que cabe a Ele fazer, aquilo que eu não posso fazer. A promessa Deus lhe fez, que é a terra prometida, mas cruzar o Jordão cabia a Josué, cabia ao povo de Israel cruzar o Jordão. Então, para você que quer avançar, você precisa fazer a sua parte no processo de Deus. Lembra que eu disse há pouco que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um processo? É o processo no qual eu e você precisamos colaborar, cooperar com Deus. Amém? Isso inclui fazer aquilo que nós podemos fazer. Entre nós e os nossos sonhos, queridos, sempre há um Jordão para se atravessar. A Marta não pode atravessar o meu Jordão. Por mais que às vezes, né, a gente fala, ô irmã, faz isso. O Renato não pode atravessar o meu Jordão, eu não posso atravessar o Jordão pela dona Nilza. Porque cada um precisa fazer a sua parte. Aquilo que Deus prometeu para você é promessa sua. E você precisa fazer a sua parte nesse processo. Amém? Deus não vai cruzar, grave bem isso, Deus não vai cruzar o Jordão por você, mas Deus vai cruzar o Jordão com você. Amém? Sempre haverá, queridos, um Jordão a atravessar para que nós tomemos posse da terra prometida. Aqui não há vitória sem luta, né? Não há como ter a vitória sem você lutar por ela. Deus promete nos dar força, Deus promete nos dar consolo, Deus promete nos dar o sustento, mas nós precisamos ir à luta, amém? Sempre foi assim na história. Não espere que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Porque eu vejo muitas vezes, né, muitas pessoas só esperando Deus fazer, Deus operar, e simplesmente sentado esperando as coisas acontecerem. E enquanto eu não fizer aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Eu me lembro muito, quando eu estava lendo, meditando, estudando essa palavra, eu me lembrei muito de Lázaro, né? A história de Lázaro que nós conhecemos lá no Novo Testamento, quando Jesus volta e Lázaro já havia morrido, já estava morto há 4 dias. E aí Marta e Maria indagam Jesus, olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, né? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com meu irmão.
E aí, quando Jesus ele se aproxima do túmulo, do sepulcro onde estava Lázaro, ele dá uma ordem específica para todos aqueles que estavam ali. E ele diz: tirai a pedra, não é isso? Ele poderia simplesmente remover por si só a pedra e chamar Lázaro para fora, sim ou não? Mas ele ordena que o povo tire a pedra, porque aquilo o povo podia fazer, queridos. Aquilo a capacidade humana era capaz de fazer. É por isso que eu queria que você entendesse que a sua parte você precisa fazer para que Deus opere o impossível sobre a sua vida. Sobre a promessa que Ele estabeleceu para você, sobre a promessa que Ele estabeleceu para nós como igreja do Senhor também. Não espere que Deus faça por você aquilo que é para você fazer. Ele protege sim no cativeiro, Ele alimenta no deserto, Ele abre o Jordão, mas é você que precisa se levantar e cruzar o Jordão. Amém? O terceiro fundamento. Acompanhe comigo o versículo 2 até o versículo de número 4. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Terceiro fundamento, queridos, aqui o Senhor ele dá claramente para Josué aquilo que ele tinha que fazer. Amém? O Senhor dá a visão claramente para Josué. O Senhor instrui Josué claramente naquilo que ele precisava fazer. E o terceiro fundamento é exatamente esse. Tenha uma visão clara do que Deus quer para a sua vida. Eu vou perguntar, mas você não precisa responder para mim. Responda no seu coração. Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você sabe qual é o propósito que Deus quer para a sua vida? Você sabe o que Deus espera da sua vida? Josué ele recebeu uma visão clara sobre o que fazer, sobre aonde ir, sobre quem levar. O chamado de Deus para Josué foi algo claro, amém? Foi algo específico. Deus não estava chamando ele para qualquer outra coisa, não, senão para conduzir o povo a conquistar a terra prometida. Deus estava chamando Josué para cruzar o Jordão, conduzir o povo para a terra prometida. Aquela era a meta de Deus para Josué. Aquele era o objetivo de Deus para a sua vida. E Josué tinha, queridos, a absoluta certeza daquilo que Deus esperava da sua vida. E é isso que nos ajuda, queridos, a avançar cada dia mais, é saber, é ter uma visão clara daquilo que Deus espera de mim, de você, daquilo que Ele espera de nós como igreja. Amém? Deus, Ele não é um Deus inerte, queridos. Ele não está parado sem fazer nada. Ele é um Deus, a gente já aprendeu também sobre isso, Ele é um Deus de continuidade, é um Deus que trabalha, continua trabalhando, trabalhou lá no passado, continua trabalhando hoje e sempre vai trabalhar em prol do seu povo, amém? E nós precisamos agir da mesma forma, queridos. E para isso, precisamos entender, ter a certeza daquilo que Ele quer para a nossa vida. Você sabe por quê? Porque quem não tem a certeza do que Deus tem para a sua vida não sai do lugar, não avança, não conquista. E aí eu preciso dizer isso para você com muito amor: morre no deserto. Morre no deserto porque não tem objetivo de vida, né? Não tem expectativa. Gente indecisa. Conhece alguém indeciso? É a pior coisa que tem, né? Gente indecisa. Mas eu queria dizer para você que gente indecisa, gente, pessoa mal resolvida, pessoa que não sabe o que quer, não sabe o que Deus quer, corre o risco de morrer no deserto.
corre o risco de permanecer no deserto, não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, e nós temos aqui na palavra de Deus tudo aquilo que nós precisamos para fazer aquilo que Ele quer que façamos, amém? Como igreja, Ele nos dá todas as orientações, todas as ferramentas para a gente avançar e conquistar. Então, assim, não há desculpa para permanecer no mesmo lugar, amém? No versículo 9 do texto que nós lemos, Deus ele diz uma coisa interessante para Josué. Acompanhe comigo. Ele diz assim, olha, não fui eu que lhe ordenei. Tem uma outra tradução que vai dizer, não te mandei eu. Há uma ordem aqui libertadora de Deus para mim e para você. Na palavra dele, está nessa palavra. Né? E aí ele continua dizendo, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí eu pergunto para você, queridos, por que que, no entanto, muitas vezes nós estamos tão acomodados no nosso lugar? Eu olho para a igreja, não falo só a nossa igreja, mas a igreja de Jesus no geral, quanta gente estacionada, queridos. Quanta gente paralisada, talvez por conta da incredulidade, talvez por conta das circunstâncias, eu não sei, mas quanta gente se acomodou a ficar no deserto, a viver daquilo que tinha no deserto, quando na verdade há uma terra prometida esperando por nós. Porque ainda nós não cruzamos o nosso Jordão. Porque ainda não tomamos posse da terra prometida? Será que nós ainda não compreendemos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós? Às vezes o que nos falta, eu diria que é uma visão clara do que Deus quer fazer na nossa vida e do lugar onde Ele quer nos levar. Porque quando eu tenho isso convicto no meu coração, o medo não me paralisa, a dúvida não me paralisa, os obstáculos não me paralisam, porque Deus é maior do que qualquer um deles. Amém? É por isso que o seu coração precisa estar aquecido, voltado para avançar e conquistar, assim como o de Josué. O quarto fundamento. O versículo 6 em diante, o Senhor fala para Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O quarto fundamento, queridos, para você avançar, encha a sua vida de ânimo e de coragem. Diga comigo, encha a sua vida de ânimo e coragem. Eu acho muito interessante nesse momento aqui do texto, Deus ele fala por 3 vezes para Josué, seja forte, ter coragem e ter ânimo. 3 vezes o Senhor ele dá ênfase para Josué nesse sentido de ser forte, de ter coragem e de ter ânimo. Você sabe por quê? Você já se perguntou por que isso acontece? Eu vou te dizer por quê. O desânimo, querido, é algo contagioso. Você já ficou perto de alguém desanimado? Se você ficar muito tempo, você corre risco de você desanima facinho. Não é?
Se você não tiver o seu coração inflamado pela presença de Deus, você desanima muito fácil. O desânimo é algo contagioso, e aí foi por causa dele que muita gente também morreu no deserto. Foi por causa do desânimo que uma geração de pessoas morreram no deserto. Porque vai contagiando, né, um ao outro. Vai inflamando um ao outro. Você sabe por quê? Sem ânimo, querido, ninguém se levanta na crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão da vida. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, não se restaura nada na nossa vida. Sem coragem, nós podemos talvez até ter a visão, mas nós não sairemos do lugar. Você entende isso? Quem crê no Senhor, quem crê na promessa que Ele estabeleceu, corre riscos por Ele. Né? Eu fiquei imaginando Josué e o povo diante daquele rio Jordão, que não era um riozinho qualquer. Mas aí, se o Senhor deu a promessa, Ele, como lá atrás Ele já havia aberto o Mar Vermelho, se fosse necessário, abriria o rio Jordão novamente, como aconteceu, né? Quem crê no Senhor corre o risco, quem confia vai à batalha em nome do Senhor. Eu gosto muito de Davi, porque Davi era um menino, né? A Bíblia não fala a idade dele, mas ele era um menino de baixa estatura, mas com uma coragem tremenda. Uma coragem que às vezes até me dá vergonha, porque eu sou um pouco medroso em algumas coisas, né? E quando Davi ele vê toda aquela situação, aquela afronta que o povo estava sofrendo com o gigante Golias, ele diz: não, o teu servo, esse aqui irá lutar contra ele. E o Senhor nos dará a vitória. Só faz isso quem tem convicção de quem Deus é, queridos. Só faz isso quem conhece o Deus a quem serve. Só faz isso quem tem o coração voltado para o Senhor. Amém? É por isso que para avançar, nós precisamos encher o nosso coração de ânimo, de coragem, de força, daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? O desânimo, querido, nos impede de cruzar o Jordão, mas o ânimo é algo que nos possibilita desfrutar da terra prometida. Olha que algo extraordinário. O desânimo te impede de cruzar o Jordão, o desânimo te faz morrer no deserto, mas o ânimo, por outro lado, é algo que te leva a desfrutar da terra prometida. Aí talvez você pergunte assim: nossa, mas querido, eu estou tão desanimado. De onde eu tiro forças, de onde eu tiro ânimo, de onde eu tiro vigor, coragem para continuar caminhando? Eu diria para você que estão na palavra do Senhor especificamente. E aí eu vou te mostrar como, 3 formas. O texto nos mostra que o ânimo é gerado no nosso coração de 3 formas. A primeira delas, o que produz ânimo no nosso coração é a certeza da promessa de Deus. O versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Quando você deixar de olhar as situações que te desanimam e passar a se lembrar da promessa de Deus, o seu coração vai se animar muito mais para continuar caminhando. Quando você deixar de olhar a circunstância do seu dia a dia e se lembrar de tantas promessas que Deus tem na sua palavra sobre a sua vida, você vai continuar caminhando, você não vai desanimar. O que gera ânimo no nosso coração é agir de acordo com a vontade de Deus também, queridos. O versículo 7, o Senhor fala para Josué: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Aqui, queridos, eu aprendo algo muito importante. O ânimo, ele é resultado da minha obediência. Sabe por que muita gente desanimada hoje?
porque talvez está em desobediência com a palavra do Senhor. E o que vai gerar ânimo no meu coração é eu agir de acordo com a vontade do Senhor. Eu fico pensando, será que Josué em nenhum momento não desanimou? Ele era humano como eu e você. E eu imagino que talvez tenha tido situações em que ele, talvez sequer pensou, mas aí ele se lembrava sempre da promessa de Deus. Ele se lembrava sempre que ele não estava sozinho. E o mais importante, ele agiu exatamente de acordo com a palavra do Senhor. De acordo com a vontade do Senhor. Amém? O que mantém o ânimo no nosso coração também é a consciência da presença de Deus. Perceba comigo no versículo 9, ele diz, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando você tem consciência da presença de Deus, nada paralisa você. Nem o medo, nem o desânimo, nem a insegurança, nem qualquer Jordão que esteja diante de você. Amém? Encharque então a sua vida de ânimo, de coragem, para que o seu coração esteja aquecido para você avançar e conquistar aquilo que Deus já te deu. Amém? O quinto e último fundamento que eu queria compartilhar com você, quando o Senhor diz para Josué, no versículo 8, tenha o cuidado. Aliás, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Para você que quer avançar na sua vida, o quinto fundamento, eu diria que talvez é um dos mais importantes. Seja conduzido pela palavra de Deus. Você sabe por que a palavra de Deus? Porque aqui nós temos o firme fundamento para nós enfrentarmos qualquer adversidade, qualquer obstáculo, qualquer situação adversa que se levante sobre nós. Amém? Aqui nós temos o manual de regra, de práticas, instruções necessárias para a nossa vivência, para a nossa caminhada com Cristo. Amém? E para conquistar as promessas, queridos, de Deus, nós precisamos ser conduzidos pela palavra dele. A quem você tem dado ouvidos nesses dias? A quem você tem ouvido? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos voltados para a palavra do Senhor, amém? Se nós quisermos avançar, tomar posse do que Deus tem preparado para nós, a palavra do Senhor, nós precisamos ter uma vida conduzida por ela. Amém? Você tem que ter um coração aquecido, um coração capaz de conquistar as promessas, mas você precisa seguir as orientações de Deus que estão nas suas palavras. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué. O Senhor deu as ordens, o Senhor deu as instruções e eles foram obedientes a ela. Eu pergunto para você, quem que entrou na terra prometida no final da caminhada? Somente Josué e Caleb, não é isso? Porque seguiram à risca as orientações de Deus. Foram obedientes à palavra de Deus. Amém? Foram obedientes àquilo que o Senhor havia determinado para eles. O que vai fazer com que eu e você conquiste a promessa, avance sobre a promessa, é ser obediente à voz, à palavra de Deus. Amém? Nós precisamos, queridos, atravessar o nosso Jordão, porque há uma terra lá adiante, uma terra onde mana leite e mel, uma terra que o Senhor preparou para nós. Amém? Ao seu redor você vê a crise e a dificuldade. Deus chama você para cruzar o Jordão e tomar posse da promessa nessa noite.
Deus chama você para romper com todo e qualquer obstáculo e entender que Ele está, aquilo que o versículo 9 vai terminar dizendo, estará com você por onde você andar. Não há nada que seja impossível para Deus. Amém? Eu queria orar com você, orar por você. Pode fechar a sua Bíblia, se coloque de pé no seu lugar. Eu creio que, queridos, é tempo de nós experimentarmos os milagres de Deus, como igreja do Senhor. Amém? Quando a Marta estava falando ali das 70 crianças e até vai precisar fazer mais lembrancinhas, eu disse, olha, às vezes a nossa fé é tão pequena, né, Marta? Eu me enquadro nisso. O Senhor nos surpreende muito, querido. Nós só precisamos ter o nosso coração voltado para Ele. Ele faz as coisas acontecerem. Amém? Aquilo que talvez você julga difícil e impossível, para Ele não é. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, através da sua palavra, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada, Pai. E como igreja do Senhor, nós queremos nesta noite, Pai, romper com todo e qualquer obstáculo que porventura se levante diante de nós. Nós queremos, Senhor, continuar avançando para a glória do Teu santo nome, Pai, avançando em busca do alvo, em busca do cumprimento do propósito do Senhor sobre nós nesta cidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro com esses irmãos que estão aqui, eu oro com esses irmãos que estão em casa também, Pai, para que nenhum de nós venhamos a desanimar, Pai. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa, Senhor, quais sejam talvez as limitações. Nós queremos que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, Pai. Assim como Josué, nós queremos que o nosso coração esteja inflamado pela Tua presença, Senhor, pelo fogo do Espírito sobre nós, para que nós possamos avançar, continuar avançando, continuar conquistando aquilo que o Senhor já nos prometeu, Pai. Não permita que nenhum irmão, Senhor, desanime, não permita que nenhum irmão fique para trás, mas em nome de Jesus, Senhor, incendeia o nosso coração, Pai, incendeia o nosso coração com a Tua presença, incendeia o nosso coração com o Teu amor, ó Pai, incendeia o nosso coração com o fogo do Espírito Santo, Pai, para que nós continuemos cumprindo o propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada casa, abençoe cada família reunida nesta noite, que a Tua presença venha inundar cada casa, Pai, tirando toda tristeza, tirando todo desânimo, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus, que em cada lar, em cada casa seja um lugar de habitação da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma semana abençoada e abençoadora, uma semana de vitória para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, se diante de nós o mar não se abrir, nós queremos que o Senhor nos fará andar sobre as águas, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai, no nome poderoso de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Que a graça, a infinita, maravilhosa graça de Jesus, o grande amor, o amor de Deus, o nosso Pai, a força, a comunhão, as doces consolações do amado e querido Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, com todos nós, povo de Deus, reunidos aqui nesta noite, e espalhados sobre a face desta terra, hoje e todo sempre, sempre. Amém, amém e amém.